Tenho 32 anos, sou o irmão mais velho e na minha casa isso sempre significou ser aquele que não atrapalha. O favorito era Brian desde o berço. Enquanto eu trabalhava 2 empregos para pagar o Community College, a universidade estadual dele foi financiada. Quando eu economizei durante 8 meses para comprar um Honda Civic usado com 180 mil milhas, deram a ele um Mazda novo de presente ao completar 18 anos. Quando fui promovido no armazém onde trabalhava à noite, meta. Sex. 0,05. Ninguém se lembrou de me dar parabéns, mas quando Brian conseguiu um cargo básico de vendedor em uma concessionária, meus pais fizeram uma festa e convidaram metade do bairro. Meu pai gerencia uma agência bancária e minha mãe faz faturamento médico de casa. Classe média confortável, mas cada dólar extra sempre encontrava o caminho até Brian. Notebook novo, cheques para aluguel, aval, resgates. E quando eu pedi $200 uma vez para um conserto urgente, meta! Sex. 0,05. Recebi uma palestra de 20 minutos sobre forjar caráter. Com os anos, parei de pedir, parei de esperar, parei de me surpreender. Há 3 anos fiquei noivo de Lisa. E naquele mesmo jantar, minha mãe passou mais tempo perguntando quando Brian iria encontrar uma boa garota do que comemorando conosco. Lisa percebeu na hora. Brian e eu não somos inimigos, apenas desconhecidos com o mesmo sangue. Nos vemos em reuniões familiares, trocamos 10 palavras e pronto. 6 meses atrás, finalmente minha vida estava estável. Tirei minha licença de motorista comercial, comecei a transportar cargas de costa a costa, paguei meu caminhão, @meta, sex 0,05. Comprei uma casa pequena e Lisa e eu planejávamos nos casar no próximo verão. E então, por causa de um rumor absurdo, minha família decidiu que eu era milionário. Brian, meu irmão mais novo, de 28 anos, e o menino de ouro oficial da família, me ligou do nada enquanto eu estava na estrada. Ei, irmão, parabéns pela loteria. Que loteria, Brian? Não se faça de humilde. Sandra publicou. Dá pra ver claramente. Um cheque gigante. Esse cheque não é meu. É do Jake, um amigo do ensino médio. Ele ganhou 10 mil em uma raspadinha. Aham, claro. 10 mil, ou seja lá o que for. Se quiser manter privado, eu entendo. Não há nada privado, porque eu não ganhei nada. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Bem, aproveite. A gente se vê. Ele desligou como se tivesse me feito um favor. Eu ainda não sabia o pior. Minha tia Sandra tinha visto a publicação de Jake no Facebook, recortou a foto para que o rosto dele não aparecesse e enviou no grupo da família com um parabéns. E eu nem estava naquele grupo. Tinham me removido meses antes por eu não confirmar rapidamente o encontro. Criaram outro sem mim e nunca mais me adicionaram. Naquele grupo, ninguém perguntou nada. Simplesmente assumiram. #meta. Pause. Sex. 0,05. E o boato cresceu como uma bola de neve. Quanto será que ele ganhou? As raspadinhas pagam até 50 mil. Ouvi dizer que foram 6 dígitos. Quando o rumor terminou de dar a volta, supostamente eu tinha ganhado de 20 mil até $500 mil. Minha mãe me ligou 2 dias depois, com um tom frio, de escritório, como se eu fosse um cliente inadimplente. Minha mãe, a mesma que sempre encontrava uma desculpa para justificar Brian, falou sem nem cumprimentar. Preciso que você me responda uma coisa, e sem jogos. Oi, mãe, o que aconteceu? Quanto você tem em economias? Comprou algo grande recentemente? Por que está me perguntando isso? Porque precisamos falar sobre seus ganhos da loteria. Eu não tenho ganhos. Não ganhei na loteria. Não minta. Sandra viu a publicação. Todos vimos. Era o Jake, mãe, não eu. Recortaram a foto, por isso surgiu o mal-entendido. Que conveniente. Agora resulta que não é seu. Porque não é. Estou trabalhando, como sempre trabalhei. Não existe prêmio escondido. Você está escondendo o dinheiro da família. Da família que me tirou do grupo e nem percebeu? Não mude de assunto. A família se apoia. Nos apoiar? Quando vocês me apoiaram? Como você se atreve? Nós te criamos, demos tudo a você. Você nos deve gratidão. Vocês me deram o básico, mãe. Isso não me transforma em seu caixa eletrônico. Transformou você em alguém que deveria entender o que é uma obrigação. Obrigação com quem? Com seu irmão, por exemplo. Ah, agora saiu. Brian está passando por um momento difícil. O que ele fez agora? Tem dívidas, cartões. E o carro está prestes a ser tomado. Então, que fale com o banco. Papai trabalha em um. Não zombe. Você poderia resolver isso em um instante. Com que dinheiro, mãe? Eu não ganhei nada. Você está sendo egoísta. Não, estou dizendo a verdade. A verdade é que agora que você tem dinheiro,
Acha que está acima de todos. A verdade é que você não tem uma única prova de que eu tenha ganhado alguma coisa. A prova está na publicação. A publicação nem mostra meu rosto. Já veremos. Já veremos o quê? Já veremos o que o juiz diz. Ela desligou. Fiquei olhando para o painel do caminhão, com aquela sensação suja de ter acabado de discutir com alguém que não discutia. Ela simplesmente dava sentença. Uma semana depois, voltei para casa e encontrei um envelope com documentos legais. Eu tinha sido processado. Minha mãe afirmava que eu devia $75 mil por ganhos de loteria que nunca existiram. E como evidência, anexava capturas da postagem de Jake. O mais doentio era que o documento já trazia a divisão decidida. 50 mil para Brian, para estabilidade e oportunidades. E 25 mil para meus pais, como reembolso por terem me criado. Eles não apenas inventaram o dinheiro. #meta. Pause. Sex. 0,05. Já o tinham gasto na própria cabeça. Lisa, minha noiva, foi a primeira a falar quando terminei de ler. Ela sempre odiou o favoritismo, mas isso a deixou furiosa. Isso é uma loucura. Sua mãe está te processando por dinheiro imaginário? Sim, e olha como ela dividiu. 50 mil para Brian. Não, 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 não. Eles nem disfarçam mais. Nem sequer perguntaram se era verdade. Porque a verdade não importa para eles. O que importa é Brian. Sinto como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Então voltamos para a sua. Nós lutamos. Você não dá nem 1 centímetro. Liguei para o número do advogado da minha mãe. Caixa postal. Deixei uma mensagem explicando que eu não tinha ganhado nada, que era um erro, que podiam verificar com a Comissão Estadual de Loteria. Ninguém respondeu. Liguei novamente. Nada. Na terceira vez, finalmente alguém atendeu no escritório e me transferiu para uma pessoa que soava entediada, como se eu estivesse interrompendo o café. Escritório jurídico. Em que posso ajudar? Eu sou o réu. Isto é um mal-entendido. Não ganhei nenhuma loteria. A publicação é de outra pessoa. Se o senhor não ganhou nada, isso aparecerá durante a fase de descoberta. Mas o que vão descobrir? Não existe dinheiro. Então o senhor poderá provar isso. Provar que não tem um dinheiro que nunca disse ter? Nosso cliente acredita no contrário. Nos veremos no tribunal. Ele desligou e fiquei parado na sala, com o telefone na mão. Naquele momento, entendi que isso não iria desaparecer sozinho. Minha mãe tinha se convencido de uma história absurda e estava disposta a usar um tribunal para me obrigar a provar um negativo. Você precisa de um advogado agora. Eu sei. E não um que diga que pena. Um que coloque limites neles. Nunca pensei que diria isto. Mas minha própria mãe quer me destruir por causa de um rumor. Então que ela bata contra o muro legal. Procurar advogado foi um circo. Os 2 primeiros quase riram na minha cara. Um disse que era o processo mais estúpido que tinha visto em anos. E entre piadas, soltou algo que ficou na minha cabeça, que eu deveria considerar contraprocessar por assédio e custos legais. O terceiro, porém, me recebeu sem zombar, revisou tudo com calma e me olhou como se aquilo fosse sério. Porque era. Patrícia, uma advogada de direito de família, me fez sentar e falar como se finalmente alguém estivesse disposto a ouvir os fatos, e não o rumor. Vamos começar simples. Você ganhou na loteria? Não, Você tem algum pagamento, transferência, comprovante, algo? nada. Tudo começou por causa de uma foto no Facebook do meu amigo Jake. E sua mãe está processando por 75 mil? Sim, e o pior, ela já dividiu. 50 mil para meu irmão. Entendo a dinâmica sem que você precise explicar mais. Isso cai rápido, certo? É frívolo. Mas mesmo uma ação frívola custa defendê-la se não for respondida corretamente. Liguei para o escritório deles. Disseram que eu tenho que provar que não tenho esse dinheiro. Essa atitude nos ajuda. Um advogado razoável teria feito uma verificação mínima antes de apresentar isso. O que eu faço? Respondemos negando cada alegação e pedimos a rejeição por total falta de mérito. E quanto aos custos? Também, se alguém te arrasta para isso sem base, deve pagar o preço de desperdiçar o tempo do tribunal e o seu. Quero que entendam que não podem inventar uma realidade e me obrigar a vivê-la. Então vamos colocar isso por escrito e com firmeza. Patrícia apresentou a resposta. Negamos tudo. Pedimos que o caso seja rejeitado por inexistência de fundamento e que eu seja compensado pelos custos dessa perseguição absurda. Patrícia não apenas respondeu à ação. Ela apresentou uma contrademanda pelos meus honorários, assédio, perseguição e dano emocional. Além disso, exigimos que minha mãe entregasse qualquer prova real de que eu tivesse ganhado algo, depósitos grandes, registros da comissão de loteria, o que fosse, e pedimos sanções contra o advogado dela por ter iniciado tudo sem evidência, embora Patrícia tenha me avisado que seria difícil conseguir,
mas poderia servir para fazê-los despertar. Se sua mãe quer brincar de tribunais com fantasias, então jogamos, mas com regras. Eu só quero que isso acabe, sem que me esmaguem. Isso acaba com fatos, não com súplicas. Na fase de descoberta, o advogado da minha mãe pediu meus extratos bancários, declarações de imposto e registros financeiros de 2 anos. Entregamos tudo completo e não havia surpresas. Salário estável de caminhoneiro, despesas normais, economias modestas, 0 golpe de sorte. É humilhante que tenham que abrir sua vida por causa de uma mentira. Deixe que olhem. Se procuram um prêmio, só vão encontrar folhas de pagamento. Nós pedimos a evidência deles e eles entregaram uma única coisa: a captura recortada do Facebook. Sem meu nome, sem meu rosto, sem nada verificável. Era toda a teoria deles transformada em anexo. Perfeito. Então vamos com julgamento sumário. Tão rápido assim? Tão simples assim. Você já provou o que os documentos podem provar? Que esse dinheiro não existe. Eles não podem provar nada. A audiência foi marcada para 3 meses depois de eu ser notificado. E esses 3 meses foram um inferno, porque minha família virou uma tempestade. Minha mãe ligava várias vezes por dia, exigindo que eu retirasse a contrademanda. Meu pai deixava mensagens acusando-me de destruir a família. Brian me escrevia dizendo para eu soltar algum dinheiro para que tudo se acalmasse. Como se pagar por uma mentira fosse o gesto nobre. #meta. Pause, sex, 0,05. E até parentes distantes apareceram para opinar como se tivessem vivido minha vida. Não seja assim. Você ganha bem. Dê algo para a mamãe e pronto. Dar algo por quê, Brian? Para que isso termine. Para que não fique maior. Você quer que eu pague para confirmar o delírio dela? Quero que pare de se fazer de mártir. E eu quero que você pare de agir como se estivessem me pedindo um favor razoável. Você não vai comprar paz com chantagem emocional. Às vezes sinto que, se eu respirar, ainda assim devo ar para eles. Então que se acostumem a ver você respirar sem permissão. Uma noite me ligou a única pessoa que eu pensei que pudesse falar com um pouco de bom senso, meu tio Dave. E mesmo ele veio com a ideia de que eu deveria pagar algo para resolver. Olha, eu sei que a ação te machucou, mas vale a pena perder a família por isso? Dave, não existem ganhos de loteria. Não há nada para dar. Sim, mas você ganha um bom dinheiro com o caminhão. Poderia soltar alguns milhares, ajudar Brian e suavizar tudo. Você está dizendo que eu deveria pagar para que parem de me acusar de algo que nunca aconteceu? Estou dizendo que às vezes é melhor engolir o orgulho. Isso não é orgulho. É não recompensar a loucura. Chegou a manhã de quinta-feira. Pedi folga no trabalho, coloquei minha melhor camisa e entrei com Patrícia no tribunal com o estômago em um nó. Minha mãe apareceu com seu advogado, o sujeito com terno barato e cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Brian ficou colado nela como apoio moral. Meu pai não foi. E a juíza, uma mulher de cerca de 50 anos, #meta. Pause. Sex. 0,05. Com um olhar cansado de já ter visto de tudo, revisou o processo, e sua expressão passou de neutra para uma incredulidade que quase podia ser ouvida. Ainda dá tempo. Retire isso. Foi você que me processou primeiro, mãe. Foi porque todos disseram que sim. E ninguém se deu ao trabalho de verificar. Na sala, o advogado da minha mãe mostrou a captura do Facebook e falou de obrigação moral. A juíza o interrompeu e perguntou se ele tinha alguma prova de que eu tivesse ganhado na loteria. E ele insistiu que a publicação era evidência, mas a juíza apontou que não dizia meu nome nem mostrava meu rosto. Quando ele tentou se apoiar dizendo que familiares confirmaram que era ele, a juíza o corrigiu. Eles não confirmaram, apenas assumiram, e isso não é evidência. Meritíssima, o que trazemos é verificável. Extratos bancários com rendimentos normais, sem depósitos de loteria. E uma carta oficial confirmando que não existem prêmios em meu nome no período em questão. Além disso, uma declaração juramentada do verdadeiro vencedor, Jake, confirmando que foi ele quem publicou aquela foto. Com isso, o ambiente mudou. A verdade era simples e, por isso, esmagadora. Eu não tinha ganhado nada. A juíza se dirigiu à minha mãe e explicou sem rodeios que a ação não tinha base legal e que minha documentação deixava isso claro. Mas todos disseram que ele tinha ganhado. Todos estavam errados, mãe. Eu pensei, Você me levou a um tribunal por causa de um recorte do Facebook. Minha mãe começou a chorar. Desta vez de verdade. Como se de repente tivesse entendido o tamanho do desastre. A juíza não se comoveu. Ela rejeitou o caso com prejuízo para que não pudesse ser reaberto. E depois passou a contrademanda. Apontou o dano de meses de litígio sem fundamento. E repreendeu o advogado da minha mãe
dizendo que uma simples verificação com a comissão de loteria teria evitado tudo. Pedimos que sejam concedidos honorários e sanções por ação frívola. Eu não queria chegar a isso, mas me obrigaram. A juíza ordenou que minha mãe pagasse meus honorários, que já somavam $8.400, além de $5.000 em sanções por ter apresentado uma ação sem evidência. Total, $13.400. Deu 60 dias para pagar e advertiu que, se não o fizesse, haveria embargo de bens. Ao sair, eu não senti vitória, senti cansaço. Lisa apertou minha mão. Patrícia parecia tranquila. #meta. Pause. Sex. 0,05. E atrás, ouvi Brian tentando acalmar minha mãe, enquanto seu advogado falava de opções que soavam como desastre. Você fez o certo. Ainda assim, parece horrível. Horrível foi terem te colocado aqui. O resto foi previsível. Meu telefone se encheu de mensagens furiosas de familiares, dizendo como eu pude deixar que chegasse tão longe e como pude fazer a mamãe pagar, como se o problema não fosse que ela me processou por $75.000 imaginários, mas que eu me defendi. Naquela noite, meu pai me ligou e, sem me dar espaço, me culpou pela vergonha, pela casa, pelo orgulho e terminou dizendo-me, segundo ele, com justiça, que eu já não era bem-vindo em sua casa. #meta. Pause. Sex. 0,05. Eu respondi que estava tudo bem, porque não me sentia bem-vindo ali havia cerca de 20 anos. Você se arrepende? Não, pela primeira vez na minha vida, não. Então aguente barulho. Eles já não mandam em você. Algumas semanas passaram em silêncio. Patrícia garantiu que a sentença seguisse seu curso e que não houvesse truques com o pagamento. Eu voltei para a estrada. O casamento continuou sendo planejado. E então veio o golpe financeiro para meus pais. Eles não tinham $13.400 em dinheiro disponível, viviam no limite e, depois de anos jogando dinheiro em Brian, não tinham construído economias reais. Tentaram empréstimos e foram negados. #meta. Pause. Sex. 0,05. Tentaram pedir à família e quase todos os apoiavam com palavras, mas ninguém quis dar essa quantia. Até Brian, em um raro momento de honestidade, admitiu que não podia ajudar porque estava falido. Eu não posso. Não tenho nada. Pelo menos desta vez você não inventou. No 30º dia do prazo, Dave me ligou novamente e disse diretamente que meus pais poderiam perder a casa, porque não conseguiriam refinanciar a tempo e talvez tivessem que vender. Eu respondi a mesma coisa que ninguém queria ouvir. Eles escolheram me processar por dinheiro inexistente. O tribunal decidiu, e eu não ia carregar a culpa pelas decisões deles. Dave ficou irritado, me chamou de frio e desligou. Eles vão ficar sem casa. E ainda assim, Dave, me processaram por 75 mil que nunca existiram. Mas são seus pais. E eu era filho deles quando decidiram me destruir por causa de um rumor. O advogado da minha mãe pediu uma prorrogação. O tribunal negou. E no dia 58, minha mãe me ligou pela primeira vez desde o julgamento, com a voz quebrada, implorando para que eu soltasse isso porque iam perder tudo. Eu lembrei que ela me processou primeiro. E ela finalmente disse que esteve errada, que se enganou, quase como se tropeçasse na palavra perdão. Por favor, solte isso. Vamos perder tudo. Você começou, mãe. Eu sei. Eu estava errada. Eu juro. Isso é o mais perto que você chegou de pedir desculpa. Eu não sei fazer isso. Mas, por favor. E então ela soltou uma verdade que me deixou gelado. Confessou que Brian nem sequer precisava de 50 mil, que sua dívida real era de cerca de 8 mil. E que eles tinham pensado que, se eu realmente tivesse ganhado, poderiam tirar o suficiente para Brian e guardar o resto para eles, para a aposentadoria. Não era apenas resgatar o menino de ouro, era também o plano de ficar com parte do dinheiro que nunca existiu. A dívida dele era cerca de 8 mil, não 50. Então por que me exigiam tanto? Porque, se você tivesse ganhado, poderíamos garantir o de Brian e guardar um pouco para nós. Para vocês? Para a aposentadoria. Para não viver com medo. Ou seja, vocês iam dividir meu suposto prêmio, mesmo que eu não tivesse nada. Sim, e dizer isso em voz alta me dá nojo, mas é a verdade. Depois daquela ligação no dia 58, minha mãe ainda queria que eu fizesse magia, como se o tribunal fosse uma discussão familiar que se resolve com já está. Eu estava sentado na cozinha, com o telefone na mão, vendo a luz do micro-ondas piscar como se também estivesse cansado. Não pode ser que você não possa fazer nada. Você tem que poder soltar isso, cancelar. A decisão já foi dada, mãe. O tribunal decidiu que você me deve meus custos legais. Isso não é opcional. Tem que haver alguma forma, alguma coisa, qualquer coisa. Talvez você devesse ter pensado nas consequências antes de me processar. Não fale comigo assim. Você me processou por dinheiro que não existia.
Ela desligou, e eu fiquei olhando para a pia como se ela fosse me devolver uma explicação. 2 dias antes do prazo final, meus pais encontraram uma saída. Colocaram a casa à venda e pegaram um empréstimo ponte contra o valor esperado da venda. Uma decisão financeira terrível, dessas que devoram em juros, mas deu a eles o dinheiro que precisavam. Patrícia recebeu o pagamento no dia 60, exatamente, e a sentença foi considerada cumprida. Então acabou? Finalmente terminou? Legalmente, sim. E você? Eu me sinto como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. A sensação durou pouco, porque a venda caiu. Durante a inspeção, os compradores encontraram problemas nos alicerces e desistiram. Meus pais ficaram presos com o empréstimo ponte, sem a venda para pagá-lo, com dívidas sobre dívidas, e 3 meses depois, declararam falência. E a falência significou perder a casa de qualquer maneira. Tiveram que vender com prejuízo para pagar credores. Acabaram se mudando temporariamente para a casa da tia Sandra, em um condomínio de 2 quartos. #meta. Pause, sex, 0,05. Dormindo no quarto de hóspedes enquanto improvisavam um plano. E agora vão dizer que a culpa é sua. Já estão dizendo. Deixe que digo. Se a realidade não os convenceu, suas palavras não iam conseguir. Quase ao mesmo tempo, o carro de Brian foi retomado pelo banco, e ele também acabou na casa de Sandra com meus pais. 3 adultos, os 3 incapazes de se sustentar sozinhos, empilhados como caixas em um armário. E como sempre, a narrativa da família se ajustou sozinha. Se eu tivesse retirado a contrademanda, se eu tivesse dado algum dinheiro no início, se eu me preocupasse com a família, nada disso teria acontecido. A dissonância era perfeita. Eles me processaram sem provas, perderam, #meta, pause, sex, 0,05, pagaram as consequências. E eu era o vilão por não permitir que me esmagassem. Eles te convidaram para o Natal? Nenhuma mensagem. Melhor, venha com a minha família. Ninguém vai olhar para você como se fosse um incômodo. Parece estranho. No bom sentido. Passamos o Natal com a família de Lisa. Comida deliciosa, risadas normais, carinho sem condições. Ninguém gritou, ninguém manipulou, ninguém falou de obrigações como arma. Vi fotos da comemoração da minha família nas redes e senti o peito apertar. Rostos tensos, sorrisos forçados, Brian com aparência cansada, minha mãe envelhecida de repente, meu pai sem sorrir. Eles transformaram o mal-entendido em ruína por pura teimosia e por se recusarem a admitir que estavam errados. Em janeiro, meus pais encontraram um apartamento pequeno, 1 quarto e um quartinho, que transformaram em 2º quarto. O banco do meu pai deu a ele um empréstimo, por dificuldade para pagar o primeiro e o último mês, e levaram Brian para morar com eles. Brian dormia em um colchão inflável no quartinho, com 28 anos. E pela primeira vez, a imagem do menino de ouro me deu mais pena do que raiva. Não é tão ruim. É temporário. Temporário como seus últimos 10 temporários? É, eu sei. Brian, não estou dizendo isso para te humilhar. Eu sei. Só dói ouvir. Minha mãe pegou um 2º trabalho noturno, fazendo entrada de dados de casa. Meu pai começou a trabalhar fins de semana. Eles estavam se matando de trabalhar para se recompor, enquanto minha vida finalmente estava melhorando. Recebi um aumento. Lisa e eu marcamos a data definitiva do casamento e aceitaram nossa oferta por uma casa maior. O contraste era tão brutal que parecia uma piada de mau gosto. Eu não vou deixar você sentir culpa por estar bem. Mesmo assim, a culpa tenta aparecer, como se fosse automática. Essa culpa não é sua. Treinaram você para senti-la. Então me ajude a desaprender. Com prazer. Em março, uma tarde, alguém bateu a porta com uma insistência tímida. Abri e vi Brian. Demorei para reconhecê-lo. Mais magro, com olheiras, roupas estranhas no corpo, como se tivesse encolhido por dentro. Podemos conversar? Entre, sentisse. Vou trazer água para nós. Eles te mandaram? Não, eles nem sabem que estou aqui. Ficamos na sala em um silêncio desconfortável, ouvindo o zumbido da geladeira como se fosse um árbitro. Brian olhou para as próprias mãos por um longo tempo, antes de finalmente falar. Mamãe está destruída. Papai está trabalhando como se quisesse morrer jovem. Eu durmo em um colchão inflável aos 28 anos porque estraguei minha vida, esperando que tudo fosse resolvido para mim. Isso não é culpa minha. Eu sei. Por isso vim, para dizer isso, para não continuar fingindo. O que mudou? A falência. Ver ele se destruindo. Ver a mim mesmo inútil. Essa palavra vai te machucar. Já me machuca há anos. Só que eu escondia com presentes. O favoritismo me fez mal. Explique. Eu nunca tive que aprender a resolver problemas. Nunca tive que aguentar um golpe sem que alguém pagasse por mim. Me deram tudo. Dinheiro, desculpas, segundas chances.
E eu nunca desenvolvi disciplina, nem profissão, nem caráter. Eu tive que desenvolver. Eu sei. E o pior é que eu via isso, e mesmo assim gostava de ser o que recebia. Agora tenho quase 30 e me sinto como uma criança com barba. O que você quer de mim? Nada. Não vim pedir nada. Vim reconhecer. Isso sim é novo. Você estava certa em se defender. Alguém tinha que parar a loucura. Eu gostaria que tivesse sido eu. Ele se levantou para ir embora. Na porta, virou-se mais uma vez, como se aquela última frase pesasse na língua. Fico feliz que você não tenha cedido. De verdade. Cuide-se, Brian. Eu vou tentar. Eu o vi se afastar em um sedã velho que mal aguentava, e fiquei olhando a rua, perguntando-me se as pessoas realmente mudam, ou se apenas têm momentos de clareza antes de voltar ao que sempre foram. Em abril nos casamos. Liz e eu fizemos uma cerimônia pequena, com a família dela e nossos verdadeiros amigos. Não convidei minha família, e não tê-los ali foi como abrir uma janela, sem tensão, sem drama, sem aquele medo de que alguém estrague o ambiente. A pessoa que acompanhou Liz até o altar fez um discurso que fez todos chorarem, mas de felicidade verdadeira. Postamos fotos e tudo parecia exatamente como se sentia. Nós felizes, nossos amigos radiantes, pura celebração. Olha essa foto. Nunca te vi sorrir assim em uma reunião da sua família. Porque lá eu sempre estava esperando o golpe. Aqui não existem golpes, só nós. A tia Sandra comentou em uma foto algo como a família deveria ter estado aqui. E eu nem pensei. Apaguei o comentário e bloqueei ela. A lua de mel foram 2 semanas no Havaí. Desligamos os telefones, desaparecemos do barulho e pela primeira vez em anos senti o corpo tranquilo, como se tivesse tirado uma armadura. Voltar foi voltar à realidade. Mensagens de familiares dizendo que eu tinha passado dos limites por não convidar meus pais. E áudios do meu pai pedindo para conversar. Eu não respondi. Se você responder, eles puxam você de volta. Eu sei. Então não responda. Eu não vou responder. Em maio recebi a notícia por outras pessoas. Minha mãe tinha pedido o divórcio. A falência, o estresse, o apartamento pequeno, os múltiplos empregos, ver Brian cair e o ressentimento mútuo os destruíram. Ela culpou meu pai por não impedi-la quando me processou. Ele a culpou por ter feito isso. As brigas se tornaram constantes. Brian foi alugar um quarto que encontrou no Facebook. Minha mãe ficou com um apartamento. Meu pai se mudou para um estúdio ainda menor. Hashtag, @meta, pause, sex, 0,05. Uma família completamente quebrada por causa de uma publicação sobre o prêmio de outra pessoa. Em junho, Patrícia me enviou uma carta escrita à mão pela minha mãe. 6 páginas. Ela pedia desculpas, se justificava, chorava pelo que perdeu, admitia que errou ao me processar, admitia que o favoritismo com Brian foi injusto, admitia que o orgulho dela destruiu tudo, e depois virava para a perspectiva dela, para o medo da aposentadoria, para o pânico, para a ideia de garantir o futuro. Terminava pedindo para nos encontrarmos e reconstruirmos algo. Leia em voz alta. Não sei se consigo. Consegue. E se quebrar, paramos. Aqui ela diz que errou. E na linha seguinte explica por que fazia sentido. Isso não é assumir responsabilidade. É defesa perfumada. E aqui ela pede que eu a entenda. Você a entendeu a vida inteira. Isso não te protegeu. Vai responder? Não. Tem certeza? Sim, porque até no pedido de desculpa, ela ainda procura desculpas. E eu não vou mais sustentar a história dela para que ela durma tranquila. Então acabou. Acabou. Em julho, Brian conseguiu trabalho em um supermercado. Não era glamouroso, mas era estável. Mudou-se para um quarto um pouco melhor e começou a publicar pequenas vitórias. Economizar para comprar sapatos de trabalho. Pagar um cartão antigo. Talvez ele realmente estivesse mudando. Meu pai começou a sair com uma mulher do banco, também divorciada. Nas fotos pareciam bem, e pela primeira vez pensei, espero que ele se cure. Minha mãe continuava sozinha, com 2 empregos. Hashtag, @meta, pause, sex, 0,05. Publicando que sentia falta da família, e os comentários embaixo eram sempre a mesma música. Que ela não tinha feito nada errado, e que eu era o problema. A ilusão continuava viva, só que agora em um apartamento pequeno. Em agosto encontrei Jake em um posto de gasolina. Nos cumprimentamos, conversamos 2 minutos, e quando ele soube do tamanho do desastre causado pela publicação dele, ficou de boca aberta. Eu disse a verdade, não foi culpa dele. Minha família transformou uma confusão em tragédia por orgulho. Nos despedimos e cada um seguiu sua vida. Em setembro, fez 1 ano desde que tudo começou. Pensei novamente na carta da minha mãe, em responder ao menos com uma linha, mas sempre lembrava da sala do tribunal, do silêncio e daquela certeza.
Ela me levou ao tribunal por causa de um recorte e se recusou a parar, mesmo quando a realidade a atingiu. Algumas coisas não se perdoam, porque perdoar exigiria esquecer a lição. Em outubro, fechamos a compra da nossa nova casa. 3 quartos, quintal, bom bairro. Lisa me olhou naquela primeira noite, sentados no chão cercados de caixas, e disse em voz baixa que talvez eu devesse sentir culpa por prosperar enquanto eles sofriam. Eu não senti. Nenhuma culpa mesmo? Nenhuma, porque as consequências deles nasceram das decisões deles. Eles poderiam ter perguntado, verificado, corrigido. E escolheram processar, escolheram insistir, escolheram afundar antes de admitir que estavam errados. Em novembro, a família de Lisa nos recebeu no Dia de Ação de Graças, como se eu sempre tivesse pertencido ali. Na mesa, alguém perguntou como estava minha família, e eu disse simplesmente: não falo com eles há mais de um ano. Ninguém me pressionou. Lisa apertou minha mão debaixo da mesa, e percebi algo que doía e curava ao mesmo tempo. Isso, o que eu estava vivendo agora, era o que uma família deveria parecer. Em dezembro, meu tio Dave ligou uma última vez. Disse que minha mãe estava deprimida, trabalhando sem parar, sozinha, que queria falar comigo. Eu ouvi em silêncio, olhando para a árvore de Natal que Lisa tinha decorado, e entendi que Dave queria me arrastar de volta ao mesmo altar de sempre, sacrificar-me para que a família se sentisse bem. Sua mãe não está bem. Está sozinha. Está destruída. Ela realmente quer falar com você. Ela sabe como chegar até mim se quiser assumir responsabilidade sem desculpas. Ela escreveu aquela carta. Isso é um pedido de desculpa. Aquela carta foi uma explicação, uma justificativa, não um pedido de desculpa. O que você quer, então? Que ela se arraste? Quero que ela assuma o que fez, sem dizer por que estava justificada em me processar por dinheiro que eu não tinha. Ela perdeu tudo. Isso não basta? Ela não perdeu por minha causa. Perdeu por me processar sem base, por se recusar a parar quando ficou claro que estava errada e por enfrentar consequências legais. Isso se chama causa e efeito. Você vai deixá-la passar o Natal sozinha? Ela me fez sentir sozinha em reuniões familiares durante décadas. Ela vai sobreviver. Dave me chamou de frio e desligou. Eu não me movi. O Natal passou. Lisa e eu celebramos em paz. Começamos a falar do ano novo, até de formar uma família algum dia. E finalmente senti um encerramento completo. O processo que devorou 1 ano da minha vida tinha terminado, e a família que me tratou como um cidadão de segunda classe durante toda a vida agora estava fora da minha vida para sempre.